Não chore por decepções amorosas, chore por animes. Olá, assistidores de anime de plantão, eu sou o Robin e hoje nós vamos falar daquele anime cheio de teorias as quais eu não consigo entender, Sonny Boy. Mas antes de começar a falar sobre esse anime, já vai deixando o seu joinha no vídeo porque eu sei que vai ser legal, tá bom? Eu preparei muita coisa. E se inscreve no canal caso você queira conhecer os outros vídeos, eu juro que eles são bons. E é isso, vamos pro resumo. Sim, estamos chegando ao fim com uma morte trágica. E começando o episódio lá pra baixo com o funeral. Nós tivemos o funeral da Nozomi nesse episódio, que foi extremamente triste, excruciante e mortal pro meu coração. Tava simplesmente comendo o meu almocinho com almôndega vegetal. E assim, eu não consigo nem descrever a cena direito, mas eles montaram tudo bonitinho, fizeram uma casinha pra colocar as fotos dela, lembranças dela e coisas que remetessem a ela. Chamaram todo mundo pelo celular, mas só foi a Mizuho, Nagara e os gatos e o Yamabiki também, que é o cachorro. Só. Repito, só. Mas bem, depois do funeral super triste, doloroso, o Hashidani aparece, sim, ele voltou. Porém, aparentemente pra ele ficou 2000 anos fora. Ou seja, Hashidani novo Yamabiko ali, se contorcendo pra ver quem tem mais idade agora, né? Porém, ele chega lá já na prontidão e com uma Arara por algum motivo, mas eu gostei da Arara, então continuem com a Arara. E ele vai ajudar o Nagara e a Mizuho a fazerem o plano de voltar pra casa. Porque sim, eles estão tentando ainda voltar pro colégio. Nisso, o que eles precisam fazer é muito simples, de acordo com o Hashidani. Eles só precisam fazer um foguete espacial. Assim, rapidinho, fácil, tranquilo. Então o plano é, eles pedem pros gatos trazerem as coisas e eles vão montando com a ajuda do Hashidani e com alguns experimentos e invenções que ele tem, que ajudam na montagem das peças, o que são trazidas. No caso, se chama Plano Robinson. Por que? Não sei, mas gostei que tem a ver com o meu nome, então eu tô no anime agora, tá bom? Canon. E nisso, eles vão se preparando com algumas coisas e a Mizuho vai ajudar o Hashidani a pegar uma dessas coisas e materiais que eles precisam com um carro, né? Saem com o carro por aí, etc. Não sei onde arrumaram um carro, mas tudo é possível com os gatos da Mizuho. Então, eles começam a conversar sobre o tempo que o Hashidani ficou fora. E ele, na verdade, não tá muito, assim, com saudade de casa. Ele já se tornou parte daquela perspectiva de mundo que eles têm ali. Ele até conta de um mundo em que o cara fez especificamente por estar com saudade de casa. Então, ele representava toda a cidade dele, fazia várias pinturas, pintou a namorada dele que largou ele porque ele ficava preso no passado. Então, né, ele já esteve no meio do mundo só sobre saudade. E continua ali de boas. Ele esteve num mundo também muito importante em que existia um cara que era aficionado por criar a morte, ou seja, o mesmo desejo que o Deus tinha, que era de matar o Guerra e poder criar a morte, que ele conseguiu funcionar com a Sakaze. Só que, nesse caso, o cara queria criar a morte dele mesmo. E ele faz várias invenções e invenções dentro daquele mundo em que, na verdade, todo mundo tava até feliz. E eles estavam seguindo preceitos muito específicos por acharem que eram filhos de Deus e Buda e coisas que eu não sei entender porque eu não sei religião. E o cara até conseguiu uma morte, mas é outro tipo de morte, além da morte que a gente já viu com a Nozomi, que virou uma bússola. No caso, a morte que ele conseguiu seria uma máquina que faz ele deixar de ser ele mesmo. Basicamente isso. Depois eu explico. Mas é isso, e o Hashidani até pensou em entrar naquela máquina, tava se, né, titubeando ali, mas acabou não indo e estamos aqui. No final das contas, eles conseguem construir o foguete, mas existem sacrifícios a serem feitos pra eles conseguirem alcançar isso. Ou seja, eles vão ter passado 2 anos, ou seja, eles não vão voltar pro mesmo lugar, tudo vai ter mudado e eles podem nem ser mais os mesmos. E 2, existem coisas que eles precisam deixar pra trás, considerando que a maior delas são os gatos da Mizuho. Ela vai deixar os gatos pra trás, cara. Outra cena que quase me fez chorar. Mas, bem, é voltada também pra um dos diálogos que o Nagara teve com a Nozomi antes dela virar uma bússola, porque ela também ia junto com eles nesse plano Robinson aí das coisas. E ela perguntou o que o Nagara faria quando eles voltassem. Se, né, se ele queria comer alguma coisa. Ele falou que tudo isso é muito besta. Mas ela falou que uma das coisas que ela faria era ir naquele garoto que tava na sala dos professores, no cantinho, e perguntar se ele queria ser amigo dela. E ela fez ele prometer que qualquer um dos dois que esteja lá, se tivessem mesmo perdido a memória, ou seja lá o que acontecer, se eles não forem mais os mesmos, ele vai fazer amizade com ela e vai fazer ela ser amiga dela, e a recíproca também é verdadeira. Então, assim, é muito fofinho esse momento, mas ainda é triste, porque só de lembrar disso, Nagara já chora ali. Mas continuamos a fazer o plano deles. Assim que o foguete é construído, a Mizuho e o Nagara vão lá dentro e se preparam para serem lançados. Obviamente o Hashidani não vai, ele vai querer ficar ali, explorar os mundos e, sei lá, descobrir tudo que existe ali. O cara tem um QI, curiosidade infinita ali, então tudo bem. Então, ele vai, né, só auxiliando pelo rádio e eles partem num foguete. Aí o foguete faz aquela coisinha de soltar uma parte também e chegam lá no espaço teórico. E no espaço eles usam uma das invenções do Hashidani pra conseguir chegar numa roda gigante. Eu não entendi o que era aquilo. Era um módulo com uma cabine. E aí o episódio acaba com o Nagara olhando pra cima, tipo, acabou o episódio, sobe letrinha. Então assim, não sei o que esperar, mas vamos logo pra minha teoria que está longo demais. O
que eu posso citar desse episódio, na verdade, são as partes teóricas dele, no caso, a morte e o desejo de alguém encontrar a morte naqueles mundos. Porque existem vários mundos, não é mesmo? E dentro desses mundos existe o Deus, que seria o diretor deles, vocês já sabem. Ele pede pra Zakaze conseguir alcançar a morte. Ou seja, o mundo que o Rajdani foi, provavelmente pode ter sido uma pessoa que foi contactada pelo Deus também. Porém, como ele tinha uma índole ruim, no caso, ele tentava extorquir e abusar de todas as regras e pessoas que existiam lá dentro, ele é quase um serial killer, sem matar a gente, né? Porque ele não conseguia. Então eu posso dizer que talvez ele tenha tido contato com esse Deus também. E por isso que aquela turma que tá junto no mundo dele acha que eles têm alguma relação com o filho de Deus e etc. Poderia ser uma teoria, tudo é teoria. E por último, sobre essa coisa do foguete. Eu não entendi por que o Rajdani acha que seria tão fácil sair dali. Porque ele cita isso e na minha cabeça não faz o maior sentido, mas quem sou eu pra duvidar de Rajdani? Então assim, se eles subiram pra aquele lugar no espaço que tinha exatamente a luz que a Nozomi falava que existia, deve ser alguma coisa que o Rajdani conseguiu descobrir, que é um aparato que eles podem voltar para o outro mundo. Tem até uma cena com Deus olhando pela janela, então, enquanto o Nagara e a Mizuho estão subindo com o foguete e chegando lá. Então assim, o que eu espero pro próximo episódio? Nem eu sei. Será que eles vão chegar na escola? Será que eles vão chegar em outro momento? Será que eles vão ser eles mesmos? Será que eles vão ter o mesmo corpo? Será que eles vão ser reais? Será que eles vão ser seres físicos? São muito mais perguntas do que respostas aqui nas minhas partes de teoria, né? Obviamente, porque eu não sei de nada. Mas, por enquanto é isso. Eu tô achando esse anime arrasador. A cena do funeral foi ótima, porque ela foi completamente silenciosa, só com a musiquinha de fundo, sem fala, sem nada. E ter um anime sem fala por tanto tempo é muito estranho. E eu considero ainda esse anime super top, porque continuamos com... não temos abertura, mal temos finalização, então assim, é tudo fora do padrão mesmo, e a gente aceita. E tá lindo, perfeito, continuem. Infelizmente, eu acho que o próximo episódio deve ser o último. Mas como eu já falei isso uma vez e tava errado, eu espero que eu esteja errado de novo, tá? Pra ter mais desse anime, ok? Mas é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu do episódio. E vamos semana que vem acabar esse anime, provavelmente. É isso, tchau, tchau!